montão pra você. Já acordei comendo ele. Eu compartilho. Ele abre a roupa pra não ficar flutuando lá. Boa tarde, galera! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E mais uma vez eu tô muito feliz de você estar aqui em mais um vídeo do canal. E eu quero conversar bem rápido com vocês, porque assim, eu tô atrasada. Hoje eu tenho prova na faculdade e pra quem não sabe, eu estudo com aulas ao vivo. Então eu estudo em casa, do conforto da minha casa, o que eu acho maravilhoso. Só que as aulas elas têm horário para iniciar e os professores nos transmitem a aula de forma ao vivo. É um telepresencial. Só que as nossas provas, agora elas estão sendo presenciais. E essa é a minha primeira prova na faculdade. Então assim, vou conversar com você um pouquinho, porque eu não posso deixar de falar de Deus para você. Mas enquanto isso eu vou maquiando pra gente ganhar tempo, tá? Então fica aqui nesse vídeo. Galera, vocês já se fizeram a pergunta se vocês realmente já tiveram um encontro com Jesus? Eu tô olhando pra esse lado porque é o lado que eu consigo ver se eu tô maquiando certo ou não, tá? Eu pergunto isso porque é importante que em algum momento da nossa vida a gente tenha esse questionamento. Se a gente realmente conhece Jesus. Porque quando Nicodemos, que era um religioso da época, foi conversar com Jesus, Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo, para que pudesse ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou maravilhado, porque na cabeça dele, ele já conhecia muitas coisas sobre Deus. Ele tinha acesso à Torá, tinha acesso aos profetas, que eram as leis escritas, as palavras que os profetas tinham dito. Ele ensinava a outras pessoas. Nicodemos era doutor da lei. Mas Jesus traz essa pergunta para ele. Na verdade, Jesus traz essa afirmação para ele: Nicodemos, eu sei que você quer me conhecer. Eu sei que você quer ter comigo aqui essa noite para me fazer diversas perguntas. Mas eu digo para você, se o homem não nascer de novo, ele é incapaz de ver o reino de Deus. E vendo a história de Nicodemos, eu consigo aprender tantas coisas. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que é possível a gente viver uma vida religiosa e ainda assim não conhecer Jesus. Sabe? Essa, inclusive, era uma das coisas que eu e meu marido estávamos conversando hoje. E ele trouxe esse assunto para a mesa, né? Quando nós estávamos tomando café. Ele disse que muitas pessoas vivem isso e que às vezes a gente pode estar vivendo isso também, que é uma religiosidade sem o conhecimento, sabe? Então assim, nós podemos cair nessa armadilha e nós somos tendenciosos a cair nessa armadilha porque a gente pensa que o que nós fazemos é o que nos aproxima de Deus. Então você pensa que por você ter uma constância frequente nos cultos, que é muito bom, isso te faz ser cristão. Você pensa que o fato de você cumprir com todas as demandas e tarefas da igreja, isso te faz ser cristão. Você pensa que, como o Gustavo estava conversando comigo hoje, meu marido, a gente pensa que pelo fato da gente estar ajudando outras pessoas com uma quantia de dinheiro, com alimentos, entre outras coisas, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas é muito possível você trabalhar para Deus e não conhecer a Deus. De qual forma, então, que eu percebo se eu conheço a Deus verdadeiramente ou não? Eu acho que um dos sinais mais fortes que nos faz saber se a gente realmente conhece ao Senhor é para onde o nosso coração está inclinado. Por quê? Quando o Senhor Jesus se encontra com a gente, a nossa vida é mudada, gente. A nossa vida não é mais a mesma. Nós somos incapazes de conseguir chegar até a Deus. É Ele que vem até nós. Só que o nosso coração é muito endurecido.
E lá em Ezequiel fala de que Deus trocaria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, justamente pela nossa incapacidade de conseguir nos achegar até a Deus. Paulo vai dizer lá em Efésios de que nós éramos considerados inimigos de Deus, éramos mortos nos nossos pecados. Então, Deus ele muda o nosso coração para que a gente possa enxergar a beleza, a profundidade do Evangelho e do Senhor Jesus. Então, assim, uma vez que você tem o seu coração mudado, as suas motivações e os seus sentimentos, a sua razão, tudo de você também é mudado. Então, o que isso significa? Isso significa que você não tem mais prazer no pecado. Você não tem. E como que eu posso explicar isso? Porque, assim, hoje eu consigo olhar pra mim e eu sei que Jesus se encontrou comigo, gente. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Por mais que eu seja muito falha, o Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Mas isso significa que o pecado vai deixar de ser bom pra mim? Cara, depende. Às vezes o pecado pra mim é uma tentação. Porque se não fosse, a gente não teria essa facilidade de pecar, não é verdade? Mas tem uma diferença. Quando eu peco, eu não consigo ficar feliz com o meu pecado. Eu não consigo ficar conformada com o meu pecado. Cara, se eu vi que eu fui orgulhosa, se eu vi que eu fui insubmissa, se eu vi que eu cometi tantos pecados que a Bíblia condena, cara, a minha dor não é mais o que o irmão vai falar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim, o que a igreja vai dizer a meu respeito, não é isso. A minha dor é, Senhor, eu pequei contra ti. E mesmo que você entre num looping de pecado, que você não consegue sair, e que você entre numa idolatria, sabe? Que você levante altares no seu coração, no fundo você não tem paz. Você sabe que aquilo que você está fazendo não é certo, você não sente alegria, o pecado ele te atrasa, ele te traz para baixo, você sente, a sua alma clama, você sente uma vontade de se voltar para Deus. É como o salmista vai dizer, como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, se você não tem esse conflito dentro de você, se a sua guerra, na verdade, é ai, cara, eu tô aqui em comunhão com as pessoas, eu tô fazendo aquilo que é certo, mas isso não me dá prazer nenhum. Eu sinto vontade de ir pro mundão, eu sinto vontade de fazer as minhas vontades. Não me traz prazer cumprir e fazer a vontade de Deus e conhecer a Deus. Isso não me dá vontade, não me dá vontade de estar em comunhão com os irmãos, não me dá vontade de buscar o Senhor, não me dá vontade de cultuar. E tantas coisas que você sabe que te conecta com Deus, você não tem vontade, você não tem desejo. Uma vez que nós conhecemos a Deus, o nosso coração quer se voltar para Ele. Então assim, se mesmo pecando dentro de você, você sente essa tristeza, esse anseio pela presença de Deus, cara, se você busca ajuda, se você fala, Senhor, coloca pessoas no meu caminho pra me ajudar, pra me tirar dessa situação. Gente, minha gata. Minha gata tá atacada. Então, se você tem essa vontade, sabe, de não se conformar com o estado que você tá agora, esse é um bom sinal. Esse é um bom sinal. Agora, se você simplesmente vai pra igreja por ir, ou até cumpre todas as coisas, está em comunhão com os irmãos, mas os seus frutos não são frutos dignos de arrependimento, cara, alerta vermelho. Se você tem prazer de machucar as pessoas, se você se dobra ao seu orgulho e isso não te traz nem um pouco de dor, nem um pouco de aflição, saber que você é assim, se você não chora, se você não pranteia pelo seu pecado, e você continua vivendo como se tudo estivesse bem, se você se acostuma com essa sua conduta de vida e você pensa que você está fazendo um favor para Deus simplesmente por chegar no domingo, você usar sua roupa de religiosidade, levantar suas mãos pro alto e glorificar a Deus, a um Deus que você nem conhece, alerta vermelho. Tenha muito cuidado. E sabe, irmãos, eu já passei por essa fase. Eu já estive numa igreja por 5 anos sem conhecer a Deus. E
tudo que se relacionava a Deus, para mim não era interessante. Eu não tinha vontade de ler a palavra, eu não tinha vontade de andar com pessoas que me aproximariam de Deus, eu não tinha vontade nenhuma de renunciar ao pecado. O que eu carregava dentro de mim era o remorso de saber que eu estava fazendo tudo que era errado e por entender que aquilo que eu fazia era errado. Mas não tinha uma intencionalidade por trás. O que tinha por trás era um remorso. E remorso não gera arrependimento, gente. Remorso não gera arrependimento, remorso gera culpa. Mas assim que a culpa passa, você volta a fazer as mesmas coisas de antes, como se nada tivesse acontecido. Você vive como se você fosse um escravo dos seus desejos. Mas aqueles que conhecem a Cristo, não. Esses vivem como escravos de Deus. Você muda a sua adoração. O seu altar já não é para os seus próprios desejos, é para o seu Deus. Talvez você esteja assistindo esse vídeo não por um acaso, mas talvez Deus queira realmente se apresentar para você. Observe os seus frutos. O que você tem gerado? Quais são as palavras que saem da sua boca? O que permeia os seus pensamentos? Será que você tem sofrido pelos pecados que você tem cometido contra Deus, contra o seu próximo? Ou será que você continua vivendo a sua vida de qualquer forma, falando mal das pessoas, achando que você é a dona da razão, o dono da razão? Você não está disposto a abrir mão do seu orgulho, do seu ego, dos seus prazeres, do mundanismo, porque para você já está num local estável, de estabilidade. Domingo você vai na igreja, você pratica mais uma oração, você toca, você canta, talvez você até prega, mas no fundo você é vazio por não conhecer a Deus. E Jesus diz para nós a mesma palavra que ele diz para Nicodemos: necessário é nascer de novo. A gente precisa abandonar a nossa justiça própria. E cara, eu só conheci a Deus verdadeiramente através da pregação do Evangelho. Quando a pregação sobre o arrependimento foi me confrontando, o Espírito Santo foi quebrando o meu coração, e eu me lembro que um dia eu caí de joelhos, chorando sem parar. Eu estava sozinha em casa. E a única coisa que eu conseguia pensar é: Deus, tenha misericórdia de mim. Se em nenhum momento, meu irmão, minha irmã, você já teve esse sentimento de estar de joelhos e falar: tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Talvez você não tenha tido esse encontro, porque a gente só consegue se achegar a Deus através de Cristo. E a gente só se achega a Cristo por meio do arrependimento e da fé. Se você diz que crê, mas não se arrependeu, a sua fé é morta. E se você pensa que se arrependeu, mas os seus frutos não demonstram verdadeiro arrependimento, está na hora de dar um passo para trás e rever toda a sua rota. Porque talvez o que você está pensando, que é fraqueza da sua carne, que a dificuldade para se achegar a Deus, na verdade, é somente o Espírito Santo te convidando a conhecer um Deus que você nunca conheceu e que você pensa que conhece. Esse Deus nos torna diferente, ele nos transforma. E é impossível, uma vez que conhecemos a ele, sermos os mesmos de antes. Cara, você pode até continuar pecando, você pode até ter as suas debilidades, mas uma vez que você conhece a Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Você sabe aquele que te encontrou. E a sua luta agora não é uma luta sobre a sua própria reputação, o que as pessoas vão pensar de você. A sua luta agora não é pensar o quanto que é chato fazer as coisas de Deus. A sua luta agora é contra o pecado. Porque o seu desejo é alimentar o seu espírito. Eu vou terminar de me maquiar e eu já volto. Gente, olha esse gloss aqui que eu fiz. Pendurei ele na minha chave. Aqui tem um versículozinho que eu carrego. E aqui, esse gloss, que eu comprei lá no Busca Busca. Vou nem falar o valor, tá? R$8. Makezinha finalizada. E agora eu vou me trocar e eu já vou ir, que eu tô atrasadíssima. Era pra eu ter saído de casa umas 4h50, já é 5 horas.
vou me trocar e vou mostrando o restante do dia pra vocês. Minha gente, tá uma chuva aqui em São Paulo, mas eu cheguei na faculdade finalmente. Amiga, não, tô toda acabada hoje. Não vou te mostrar não, então. Não, pode mostrar. Mas só assim, ó. Gente, eu vim encontrar uma amiga muito especial. Vamos, seus amigos. Hello, gente. Gente, é a primeira vez que eu venho nessa faculdade aqui, não conhecia o polo. Se E decepcionou. me decepcionei um pouquinho com a estrutura, viu? É bom que a gente estuda de casa, né, amiga? Galera, boa noite. Se eu falar pra vocês que agora já é praticamente 1h da manhã e eu ainda tô acordada, voltei da faculdade, vim aqui pra casa. Você gostou? Fui pra faculdade, peguei uma chuva, mas voltei, tirei uma nota muito boa. 9. Tirei 9. Depois meu amor foi me buscar na faculdade, levou eu e minha amiga pra casa. E agora a gente veio pra casa, fiz comida. E aí a gente inventou que a gente queria comer alguma coisa de diferente, né, amor? Aí a gente foi no mercado, compramos água tônica. Não, mas essa é melhor do que a do Schweppes. E compramos petit gâteau, que a gente vai fazer agora, 1h da manhã, sendo que meu marido precisa sair amanhã, 4h30 da manhã, pra trabalhar. Então aqui, ó, a gente vai fazer petit gâteau pra tomar com sorvete. Traz aí, amor, traz só a embalagem. E a gente comprou esse sorvete aqui, pra gente tomar. Então, assim, pra você que quer casar, saiba que o casamento ele engorda bastante por esses motivos. Gente, o petit gâteau ficou assim. Ele não é o artesanal, então ele ficou muito seco. Eu até tirei uma parte aqui, mas é o que nós temos pra hoje, né? Agora eu vou colocar no prato. A marmita do marido já tá aqui. E agora a gente vai finalizar o dia com um docinho. Galera, e por aqui eu encerro esse vídeo. Eu agradeço muito a você que assistiu o vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, o seu comentário e se inscrever no canal para que você acompanhe mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!